Olá, olá, boa noite. Estamos de volta com o Neuralive, segunda fase de lives. Oi, Tereza, oi, Silmara, oi, William, doutora Isabela já entrou. Pessoal, boa noite. Eu vou já chamar a doutora Isabela para a gente começar a conversar. E hoje a gente vai falar sobre epilepsia refratária e estimulador de nervo vago. Então, fiquem aí ligados que a gente vai conversar bastante com a doutora Isabela. Deixa eu chamá-la aqui que eu já... Ixi, travou? Será que travou? Pronto, tô chamando. A Isabela D'Andrea, ela é diretora do programa de epilepsia do Instituto do Cérebro Paulo Niemeyer. Ela é professora de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Tem uma linha de pesquisa em epilepsia. Oi, doutora, tudo bem? Olá, Elaine. Tudo bem. Ela é presidente da Regional do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Neurologia, ABN, e presidente do capítulo do Rio de Janeiro da Liga Brasileira de Epilepsia. Doutora, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Teu canal é um sucesso. Então, estou bem feliz de estar aqui. Eu que fico. Eu sempre começo as lives explicando um pouco como a gente se conhece Uhum. porque geralmente eu chamo amigos. Acho que a senhora já passou por aqui e já viu, né? Já, Liz. Então, na verdade, hoje eu tô muito nervosa, porque na verdade eu não tô com uma amiga, eu tô com uma ídola. Ah, meu Doutora, eu já assisti tanta aula sua em congresso e sempre de um jeito que eu gosto, assim, eu gosto de dar aula também, e é um jeito que é envolvente, que é brincando, que é fazendo a coisa ficar mais leve. Apesar do assunto que a gente lida ser um assunto pesado, eu acho que para quem está estudando e para quem está ali assistindo sua aula, é importante que seja dessa maneira. Então, eu fiquei muito nervosa. Eu faço essas lives já faz 2 meses, toda semana, 2 vezes por semana. E hoje eu fiquei muito nervosa. Imagina! Eu fico muito feliz de você gostar das aulas, porque a gente está aqui para isso, para Não. transmitir conhecimento. É o que importa, né? Assim, quem não conhece o Instagram da doutora Isabela, por favor, vá lá, porque tem muita informação interessante e focada em epilepsia. Porque eu trabalho com epilepsia, mas eu acabo fazendo uma coisa de neuro geral, assim, de neurologia geral. E daí lá no Instagram da doutora Isabela tem bastante coisa sobre epilepsia, não percam. Então vamos começar? Vamos lá. Seguinte, eu sempre faço uma pergunta que é por que escolheu neurologia e por que escolheu epilepsia? Que eu acho legal pra gente começar. Uhum. Então, eu tenho o hábito de dizer que eu acho que a neurologia e a epilepsia que me escolheram, porque assim, eu acompanho muito aluno, né, eu trabalho em universidade, acompanho muita gente jovem, e aí eu vejo sempre que, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, não sei o quê. Mas assim, eu me lembro que quando eu escolhi fazer medicina, porque eu tinha lido um livro e depois eu fiquei sabendo que eu trabalho com uma prima dele, então eu fiquei, ai meu Deus, é a prima dele. Tipo, isso, né? E foi o livro do Marcelo Rubens Paiva, para quem, né, é da minha geração. Ele é mais velho do que eu e ele é uma pessoa, agora ele é um escritor, mas ele era um jovem que sofreu um acidente, fez um traumatismo medular cervical. É o Feliz Ano Novo que ele Feliz ano novo. escreveu. Isso. E Já aí, li. pois é, e aí quando eu fui lendo isso na minha adolescência, a história dele, como ele passou por tudo aquilo, eu falei, nossa, eu acho que coisa interessante poder ajudar pessoas dessa forma e tal. E eu me encantei com a neurologia nessa hora. Então, quando eu entrei na faculdade, todo mundo falava cardio, não sei o quê. Aí eu fiquei na dúvida, só endócrino que me balançou um pouquinho. Eu falei, nossa, endócrino é bacana. Mas assim, eu acho que eu já tinha sido capturada pela neurologia. E aí, quando eu fui fazer iniciação científica no meu segundo ano de faculdade, tinha uma vaga para epilepsia. E aí eu fui fazer epilepsia e nunca mais parei.
Então, na hora de fazer a residência, eu já sabia que eu queria fazer neurologia, dentro da neurologia, epilepsia. Então, eles que me Não, escolheram. é muito legal isso, porque isso mostra que a paixão não é de agora, né? Não, E trabalhar com o que a gente é apaixonado faz toda a diferença no resultado final. Então, é isso que eu acho que essa pergunta acaba trazendo pra é muito gente, bom. sabe? É Essa porque muitas paixão. vezes nem se pensa, né, Helena? A gente nem para Não. e a gente vai vivendo tanto no automático e nas escolhas. Porque eu sempre falo assim, a gente faz escolhas e as escolhas têm renúncias, não tem jeito, né? Quando você escolhe um vermelho, você abre mão do azul, do verde, enfim. Mas é por isso. Então, assim, a gente vai fazendo escolhas no dia a dia e a gente nem para se perguntar. Por isso que eu falo que é eles que me escolheram, porque foram escolhas tão naturais para mim que eu falei assim, ué, eu podia não ter feito isso. Eu gosto. Mas foi. Mas isso que é bacana. A gente já falou bastante de epilepsia aqui, porque é um tema também que eu sou apaixonada, mas eu acho que seria legal a gente retomar um conceito de epilepsia Uhum. refratária. Para as pessoas que estão aqui, que chegaram agora, que não viram essas lives, para eles saberem se situarem. Uhum. Então, assim, 30%, então acho que é importante a gente frisar duas coisas. Uma é que não é a maioria das pessoas com epilepsia, porque a gente que trabalha muito com epilepsia, os casos mais graves vêm pra gente. Então, a sensação que dá é que é todo mundo, né? É. Mas, na verdade, não é. 70% das pessoas que têm o diagnóstico de epilepsia vão ter uma epilepsia controlada com uma dose baixa da medicação e, às vezes, é uma epilepsia autolimitada e vai ter uma vida sem muito estresse, né? Óbvio que com algumas limitações, mas, a princípio, sem muito problema. E, às vezes, até, isso, como teu canal é bem assim, difuso assim, nacionalmente, e a gente sabe que tem regiões que não tem neurologista, ou tem muita dificuldade de acesso ao neurologista, se você faz parte desses 70% do paciente, das pessoas que têm epilepsia que são fáceis de controlar, ou se você é o clínico, né, que está atendendo, você pode tratar da mesma maneira que o clínico trata uma hipertensão leve, né, que é a maioria das hipertensões, né? Sim. Dificilmente você vai ter uma hipertensão que é de difícil controle. Então, esse grupo de pessoas podem, né? E é importante a gente entrar nesse outro conceito. Quando chega naquele grupo, que são os 30% que não controlam com medicação, e aí a gente tem que fazer o parênteses para dizer que não controlam com medicação, são pelo menos 2 medicações usadas para o tipo seu de epilepsia. Então, só para resumir rapidinho, eu sei que a gente já falaram disso, a gente tem dois grandes grupos de epilepsia, que é a epilepsia de início generalizado e a epilepsia de início focal. Então, um começa numa região e espalha, e o outro já começa espalhado, vamos colocar dessa maneira. E, nesse caso, existem medicações específicas para cada tipo, pelo menos para algumas mais apropriadas para cada grupo. Então, precisa saber minimamente identificar isso, porque senão você pode achar que está fazendo, um paciente não está respondendo, você só escolheu a medicação inadequada para o tipo de epilepsia que aquela pessoa tem. E na dose certa. E aí, gente, para quem é paciente, dose de remédio e horário de remédio é coisa sagrada, porque ele dura no sangue. Então, assim, remédio para epilepsia é remédio que é para controlar o sintoma, não vai tratar a causa. Então, é a mesma coisa, remédio de febre controla a febre, não vai resolver a infecção. A infecção vai resolver o antibiótico ou sozinho ou não resolve. Então, se a pessoa não toma o remédio, o sintoma volta, o sintoma aparece. Então, você não está tomando na hora certa. Se não está tomando no intervalo, né? Não, o médico passou de 12 em 12 horas, está tomando uma vez ao dia, não vai dar certo. Se o médico passou 3 comprimidos, está usando um só, porque você acha que vai ficar ruim, não sei o que, né? Também não vai dar certo. Pode até estar com efeito colateral, isso acontece, ninguém está dizendo minimizando isso, ao contrário, a gente fala bastante sobre isso, mas aí você tem que conversar com o médico. Olha, eu estou com esse efeito, vamos mudar, vamos fazer alguma outra coisa, não por conta própria, trocar. E uma outra coisa que eu peço encarecidamente que não faça. Está acabando o remédio, não tenho receita, estou com dificuldade de comprar. Eu vou diminuir a quantidade para durar até amanhã.
não vai adiantar, você vai ficar desprotegido hoje e amanhã. Então, É, toma hoje e corre atrás do remédio para amanhã. Né? eu faço uma analogia com o anticoncepcional, porque as pessoas têm muito na cabeça o Perfeito. anticoncepcional, né? Então, assim, não dá para tomar anticoncepcional dia sim e dia não, porque vai engravidar. É. Então, é Nossa, isso. adorei. Vou usar para mim. Mas não é? É É isso verdade. mesmo, né? Sem É, porque não remédio. tem muito jeito. E Pois é. daí, o que, que muda quando a gente faz esse diagnóstico? Então, a gente excluiu que a pessoa está tomando remédio, ela não está tomando o remédio certo, que às vezes é isso que acontece chegando no consultório, a gente coloca o medicamento certo e pronto, ela não é mais epilepsia refratária. Então, a gente excluiu que não seja um medicamento errado, a gente excluiu que não seja falta de dose adequada, a gente excluiu que a pessoa ela vai ter tem epilepsia refratária. O que, que muda? O que, que faz diferente? O que, que a gente vai Pois fazer de é. diferente? Então, e aí, quando a gente consegue entender quem são esses 30%, a gente tem, então, o diagnóstico de epilepsia fármaco-resistente. Significa o quê? Que a chance dessa pessoa continuar trocando o remédio e controlar a crise é pequena. É em torno de 4% depois do terceiro fármaco. Então, não adianta ficar só trocando remédio, trocando remédio, trocando remédio. Tem que pensar em outras alternativas de tratamento. E aí a gente inclui dentro dessas outras alternativas não farmacológicas do tratamento para epilepsia, a cirurgia de epilepsia, a dieta cetogênica e o estimulador no nervo vago, a neuromodulação. Então, é aí que entra a investigação para o VNS, né? Como uma opção de tratamento para epilepsia fármaco-resistente. E eu fiz a chamada, a arte, epilepsia refratária e VNS, meio que para provocar, sabe? E É. muita gente veio. O que é VNS? O que é VNS? O que é VNS? Então, doutora, ajuda a gente. O que É. é VNS? Então, VNS é uma sigla em inglês para estimulador do nervo vago. É porque para a gente fica mais fácil falar porque é muito grande. E se a gente acostumou a usar a sigla em inglês, né? Senão em português fica ENS. A tese de mestrado do aluno meu, né? A gente teve que colocar a sigla, porque mestrado teve que colocar a sigla em português. Nossa, a gente não saía nunca. Eu falava, nossa, ela tá estranho, né? Por isso a gente foi pra sigla em Envy inglês. ficava, né? É Envy. muito esquisito. Mas É. exatamente o que que é? É como se fosse um marca-passo. Então, acho que vale a pena a gente pensar o seguinte. Quando a gente trata a crise epilética, a gente faz um ajuste químico com medicação de um excesso de excitação do cérebro, né? E aí, esse excesso de excitação pode ser ou por muita excitação ou por pouca inibição das redes, dos circuitos do cérebro. E normalmente a gente faz isso, esse ajuste, esse controle com medicação, ele quimicamente, né, da maneira, né, mais complexa, mas ele ajuda a ficar estável. Nos pacientes com epilepsia farmacoresistente, quando a gente escolhe usar o VNS, a neuromodulação, a gente vai fazer a mesma coisa, vai tentar equilibrar a excitação do cérebro, só que ao invés de usar fármaco, medicação, a gente vai tentar fazer isso através de uma corrente elétrica. Aí você fala, uma corrente elétrica que vai dar um choque na minha cabeça. Né? Assim, quando você fala corrente elétrica, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Então, vale lembrar que o cérebro ele se comunica entre as células dentro do cérebro por corrente elétrica. É isso. Né? Já tem um choque na nossa Já tem um cabeça, choque normalmente. E aí, esse VNS, ele é um eletrodo, né, que é uma molinha, que coloca no nervo do pescoço, que é o nervo vago. A gente tem dois nervos vagos, um do lado do outro. A gente coloca, na maioria das vezes, no nervo vago esquerdo. E ele vai se conectar a um gerador que fica no tórax. Então, não é uma cirurgia intracraniana, não é uma cirurgia muito invasiva. É uma cirurgia, então não pode dizer que não é invasivo. Mas é menos invasivo, por exemplo, que uma craniotomia. Você vai lá abrir a cabeça, vai colocar alguma coisa lá dentro, vai tirar alguma coisa lá dentro. Então, tem menos risco, né? Porque é nessa região do pescoço e do tórax. E tudo fica por debaixo da pele. Uma vez eu falava para o paciente, ele, mas eu não quero sair pendurado com esse negócio. Eu falei, gente, por favor, é dentro da pele. Dentro Então, da pele. pode aparecer, às vezes, um pouquinho. E isso, eu estava ontem falando, né, com um paciente que eu indiquei, né, e ele está pensando se vai usar ou não. E aí ele é super vaidoso, ele é uma graça, mas é vaidoso a beça. E aí
ele falou, ah, mas eu vou ficar com o negócio aparecendo aqui assim. Eu falei, ele é fortinho, né? Ele não é criança. Eu falei, põe atrás do músculo, não vai ficar nada. Agora, se for bebê, se for criança, que tem a pele mais fininha, ou muito magrinho, pode ficar um altinho aqui, mas é tudo por debaixo da pele. E não é nada que também fique muito evidente. E aí, esse gerador é como se fosse um computadorzinho, que você vai ordenar a quantidade de corrente de energia que a gente vai ter que mandar para o cérebro. Porque cada paciente vai demandar de um padrão, da mesma maneira que você precisa de doses diferentes de remédio, cada paciente vai precisar de doses diferentes de corrente. A gente não manda uma corrente direto para o cérebro, né? A gente vai mandando devagar até achar a corrente certa, a quantidade de vezes que ele liga e desliga, porque ele fica ligando e desligando, né, sozinho, ele é comandado por esse computador, então ele liga, dá energia e volta, liga e volta, liga e volta. E aí, com isso, a gente organiza as células do cérebro, mas é assim, esse marca-passozinho. Certo. E tem uma idade mínima para poder implantar? Na verdade, não tem idade mínima. No Brasil, a legislação brasileira, ela não colocou idade, nem colocou tipo de crise. Então, ele vai servir tanto para crise focal quanto para generalizada e em qualquer faixa etária. O que vai contraindicar, na verdade, é o peso. Se for um bebê de 6 meses, ele é muito pequenininho, mas se ele for mais gordinho, pode até ser que consiga colocar. Se for muito magrinho, não por conta disso, porque a pele é muito fininha, o gerador tem um tamanho, não é muito pequeno, é mais ou menos assim. Então, se é um bebê pequenininho, vai ficar aquela coisa... Do ponto de vista físico, não dá para colocar. Mas só isso. Sim. Do ponto de vista de funcionamento, funciona igual para criança, para adulto e para idoso. Não tem uma diferença de funcionamento. Tá. E quantos quilos, mais ou menos, assim? Tem uma ideia de quantos quilos tem que ter? Olha, se eu não me engano... Ai, poxa, a Carol entrou, ela tem aí... se eu não me engano, são 6 quilos. 6 alguma quilos? coisa assim. Mas a Carol dá um help para nós, Carol. Bota aí. Meu amigo entrou. Ajuda a gente. 6 quilos 6 quilos. Uma coisa assim. Não, beleza. A gente volta, ela volta a ajudar a gente. E assim... 10 quilos, pronto. 10 quilos. Bem, obrigada, Carol. 10 quilos. Então, assim, um bebê de 10 quilos pode utilizar sem problema nenhum, né? Olha lá, a Carol falou que já colocou num bebê de 10 quilos. Isso. Perfeito. Perguntaram, eu coloquei uma caixinha de perguntas e me perguntaram assim, é arriscada a cirurgia? Então, não é uma cirurgia arriscada. É claro que, assim, se a gente for fazer uma cirurgia no dente, pode ter complicação. Se for fazer uma cirurgia de podologia, pode dar uma infecção no dedão do pé. Então, sim, cirurgia é cirurgia. Mas não é uma região que tenha tanto risco assim. É claro que no pescoço passam artérias importantes, veias importantes, mas o cirurgião que está habituado a usar, a operar nessa região, ele conhece bem a anatomia da região e não tem esse risco, né? Então, num cirurgião experiente, o risco maior que a gente encontra é a infecção, né? E ainda assim é um risco super baixo. Para te falar, eu tenho muita experiência com epilepsia e eu tive, acho que 1 ou 2 pacientes que tiveram infecção, assim. Então, vamos dizer que de 100, 2% tem infecção. Assim, é bem pouco. Tá. E você sabe que, eu não sei se aí no Rio de Janeiro é diferente aqui do Paraná, mas os pacientes geralmente são ansiosos. E daí, não sei se como no Rio se é diferente daqui. Não, é igual. Porque quer colocar o VNS e a pergunta é, já no dia seguinte que eu coloquei, eu já melhoro? Então... essa pergunta é fantástica, né? Porque cirurgia mais ou menos é assim. Você faz a cirurgia, você tira lá o problema e alguns dias depois, uma semana depois, a tendência é você ficar sem crise. O VNS, como eu falei, ele é modulação, é a reorganização
desse circuito cerebral. Então, quando você reorganiza esse circuito, isso demora um tempo. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Você não está tirando nada, né? Nem colocando nada dentro. Então, você precisa de um tempo para isso se regularizar. Então, a gente começa a ver uma resposta com 4 meses pós-implante, vai depender do tipo de esquema de ajuste que se faz. E pode até, assim, para ter a resposta máxima, demorar 1 ano e meio, 2 anos de topo de resposta. Não quer dizer que vai não responder, só vai responder daqui a 1 ano e meio, mas que você vai melhorando progressivamente e vai ter uma resposta mais forte, assim, mais para frente. Então, demora. Quando a gente pensa em VNS, a gente tem que pensar a longo prazo, não vai ser para agora. É um tratamento igual ao medicamentoso, eu penso, né? Que quando a gente entra com a medicação, a gente vai entrando devagarzinho, um comprimido por semana, às vezes aumentando e tateando. Então, acaba funcionando assim. E daí, as pessoas têm perguntas em relação ao ajuste. Como que vai ajustar se está dentro da pele? Toda vez eu vou abrir, como que a gente faz esse ajuste? Então, esse ajuste ele é feito através de a gente chama de uma varinha, que é um equipamento que vai emitir ondas, que vai controlar aqui. Gostei de varinha, a minha varinha de condão aqui. É uma varinha da feiticeira. E aí. Muito bom. Lá, e ele manda o comando. Igual. Deixa eu pensar alguma coisa. É tipo um Wi-Fi aqui, né? Que você está mandando um negócio. Alexa. Tipo Alexa. Agora tá todo mundo sabendo que é Alexa, tem televisão que fala da Alexa, né? Então, tipo Alexa. Alexa controla emite uma onda que faz a televisão ligar e desligar. Então, a mesma coisa, né? De um paralelo de que a gente tem essa varinha que a gente marca no tablet qual é o valor que a gente quer de corrente, quanto tempo a gente quer ligado, quanto tempo quer desligado. E aí ele manda esse comando e reajusta o computadorzinho dentro do gerador. E aí, cada vez... Então, assim, no começo, a gente faz um ajuste mais frequente. Então, o paciente pode ir a cada 15 dias ou toda semana no consultório, você vai ajustando, aumentando devagarzinho. Que diferente de um remédio, que você pode falar assim, olha, vai para casa e volta daqui a 2 meses, toda semana você aumenta o comprimido. O paciente precisa voltar para a gente mudar essa programação. Então, às vezes, os primeiros 2 meses, 1 mês e meio, ele precisa ir toda semana, ou se mora muito longe, a cada 15 dias. Ele vai depender muito da disponibilidade do paciente. Isabela, pode aumentar de mês em mês, porque eu moro muito, muito longe? Pode. O tempo que vai responder vai demorar mais, mas sim, pode também. Pode sim, ser toda semana? Pode ser toda semana. Pode ser dia sim, dia não? Pode, mas se for dia sim, dia não, é melhor ela ficar logo lá no consultório, né? Vai morar junto comigo. Mas pode também. Porque às vezes o paciente está internado, vamos dizer, o paciente está internado. E aí pode ser todo dia. Então, e aí é assim que a gente vai controlando com essa programação. Tá. Uma pergunta, quem faz o ajuste é o neuropediatra? Então, quem faz o ajuste isso depende muito de lugar para lugar. Eu, particularmente, acho que o neurologista, o neuropediatra clínico é que deve ser a pessoa que faça o ajuste. Mas existem lugares que o neurocirurgião faz o ajuste. Está errado? Não, não está errado. Contanto que ele saiba ajustar e tenha experiência com epilepsia e saiba entender que às vezes você precisa mexer no remédio, às vezes, então assim, precisa entender a dinâmica do tratamento. Então não pode ser qualquer neurocirurgião, tem que ser um neurocirurgião que saiba tratar epilepsia. Pode fazer, mas normalmente, assim, eu acho, porque o neurologista clínico, o neuropediatra, ele está acostumado mais a lidar com medicação, com efeito colateral, então, às vezes, é infecção, às vezes o paciente piora da crise, não tem nada a ver com infecção, com a epilepsia, tem a ver com a infecção, tem a ver com a criança aumentou de peso, tem que só ajustar o remédio. Então, às vezes, o cirurgião se perde um pouco nisso, porque não é a expertise dele. A expertise dele é operar. Mas também, às vezes, está num lugar que só tem um neurocirurgião e ele sabe, também pode ser, não tem problema.
E essa pandemia também, eu acho que mudou muito as coisas pra gente, né? Eu acho que agora a gente está fazendo o que dá para fazer, né? Então, mudou. Tem algumas perguntas que estão surgindo aí, mas eu vou deixar mais ou menos para a ordem de onde a gente está falando, tá? Uhum. Então, quanto tempo depois que faz o ajuste, que coloca, a gente pode parar de tomar os medicamentos? Isso foi uma pergunta até da Franciele. Ela falou: eu preciso esperar 2 anos de controle de crises para diminuir? Então, não, assim, aí a gente tem algumas questões. Primeiro, vai ter gente que a gente não vai mexer no remédio. Vai ter paciente que vai ter... Porque, assim, o VNS, ele não é sempre a melhor resposta. Ele pode ter uma melhor resposta, mas pode ter uma resposta mediana. Opa. Então, se ele tiver uma resposta mediana de redução de crises, o remédio a gente pode até adequar, ajustar, mas o ideal é que a gente faça isso antes do implante. Então, vai ter gente que não vai mexer no remédio. Agora, aquele que responde muito bem, aí sim, a gente pode começar a reduzir a medicação. E aí, geralmente, eu espero pelo menos 6 meses. Por que pelo menos 6 meses? Porque é para eu ter uma ideia de como aquela pessoa vai responder. Mas, na maioria das vezes, eu começo a mexer no remédio depois de 1 ano. Porque aí eu já Porque tenho também bastante tempo de ajuste, já sei mesmo como aquela pessoa vai responder. E como a gente falou, né, ele é uma terapia que demora para a gente ver a resposta melhor. Então, se a gente, às vezes... E a epilepsia flutua. Eu acho que isso é uma outra coisa que é importante a gente falar, que a epilepsia não é uma doença contínua. Né? Então, se tem pessoas que têm pacientes ou parentes, percebe que às vezes a pessoa está controlada, 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 não aconteceu nada, e aí descompensou e teve um monte de crise. Porque ela flutua mesmo. Então, quando a gente está falando de um tratamento a longo prazo e um tratamento que de uma condição que flutua, se a gente começa a mexer muito nas coisas muito precocemente, a gente pode se enrolar. Então é melhor a gente fazer as coisas com segurança. É mais angustiante, eu quero demorar e tal, não sei o que, mas enfim, a é o gente tem que melhor, ter o né? tempo, Tem tem que o ter tempo, paciência, né? tem que ter o tempo. O tempo é o tempo dele. E teve também uma pergunta aqui, depois que a gente já está falando disso, né? Que às vezes eu acho que a gente retira o medicamento antes, quando o paciente também tem sintomas de que o medicamento está em excesso. Sim. Então, por exemplo, tem sonolência, aí tem efeitos colaterais, aí a gente pode ir diminuindo antes, também é uma boa indicação. Isso. E tem paciente que associa com outras terapias? Foi uma pergunta também aí que fizeram. Como assim? Associar o VNS com dieta Sim, cetogênica? bastante, bastante. Então, eu até assisti uma aula sua, que acho que foi a doutora Dani que falou sobre VNS e dieta cetogênica, e daí a senhora falou sobre canabidiol. Conta Isso. como que é isso. Então, quando a gente está falando de VNS, a gente tem um grupo de pessoas, de pacientes que não são muito graves, mas são farmacoexistentes, mas a gente tem um grupo que são bem graves, geralmente que são crianças, assim, que têm síndrome de Lennox, que têm umas epilepsias que têm 10, 20 crises por dia. A gente sabe que eles dificilmente vão responder a um tratamento só, porque é um tipo de epilepsia mais grave. Então a gente acaba associando sim, porque da mesma maneira que eu não vou ter resposta 100% de melhora com o VNS, nem com a dieta, nem com o canabidiol, a gente vai tentando subir, né, escalonar para chegar no melhor possível para a pessoa. Então, no ambulatório que eu tenho lá no Instituto de VNS, a gente tem paciente com dieta, VNS e canabidiol, por exemplo. Tem os três. Né? E aí você fala, Isabela, isso não está zerado de crise? Às vezes não, mas está melhor do que se não tivesse. Então, Sim. assim, quando a gente fala de epilepsia, a gente está falando de várias condições, de várias... eu vi um negócio de um outro médico falando. Ele falou assim, a gente quando fala da doença, a gente está falando de uma doença numa pessoa, né? E cada Sim. pessoa tem o seu jeito. Então a condição vai ter a condição naquela pessoa. Então cada um tem o seu jeito. Então cada condição vai ter uma evolução e uma forma diferente
de acontecer. E aí, nesses mais graves, a gente acaba usando tudo mesmo, né? Tudo. E perguntaram aqui, outra pergunta que eu acho que também deve ter bastante no, nesses casos de VNS é qual que é a chance de melhorar? Existe uma porcentagem para a gente falar, olha, acho que é a pergunta que eu mais ouço e acho que também é a pergunta mais comum para vocês aí, né? O que a gente sabe dos estudos é que reduz 50% de... Por quê? Eu acho que tem que voltar lá um pouquinho. A gente, para fazer estudo clínico de medicação, o que a gente acompanha como desfecho primário, quer dizer, o objetivo primário para dizer se funciona ou se não funciona, pelo menos por enquanto, é exatamente isso. É diminuir 50% de crises em 50% das pessoas. Então, quando eles fizeram o desenho da neuromodulação para epilepsia, eles fizeram no mesmo desenho. Então, a gente sabe que mais ou menos de 60%, 50% de resposta em 50% das pessoas, né? De redução de 50% das crises. Né? Mas a taxa, por exemplo, de livre de crises existe, em torno de 7% a 8%. Não é o máximo, né? Mas existe. Se a gente parar para pensar numa condição que é geralmente muito complicada, né? 10% é bom. Assim, 10, não vai ter remédio que vai diminuir 10% ou deixar a pessoa livre de crise com 10% se for fármaco resistente. Né? Sim, sim. Agora, vale a pena falar que antes do VNS a gente precisa fazer investigação cirúrgica, porque o que tem melhor resposta ainda é a cirurgia ressectiva. Sim. Se a gente tiver um foco, né? Às Se tiver vezes um foco, o VNS é uma boa opção para quando existem vários focos, quando é um tipo de epilepsia multifocal, né? Porque daí não tem como. Eu até acho que numa explicação para um paciente, eu falei assim: a gente vai fazer um queijo suíço do isso. cérebro. Porque Pois daí, imagina você ter que tirar vários pedaços de vários lugares. O cérebro, ele é dividido em várias regiões e cada região é responsável por uma função. Então, a gente, primeiro, para fazer uma cirurgia de tirar o foco epilético, a gente tem que saber onde ele está. E aí, às vezes é um foco só, mas é um foco que não aparece na ressonância, não aparece no eletro, não aparece em lugar nenhum, e a gente não consegue achar esse foco. E aí não dá para tirar. Ou às vezes o foco está numa região assim que é fundamental para a pessoa. Por exemplo, a pessoa está. O foco está na área da fala. Então, assim, se você tirar o foco, a pessoa vai parar de falar. Então, você não vai causar esse risco, porque toda cirurgia que a gente faz para epilepsia, o risco tem que ser muito menor do que A doença em a si, né? doença em si. Então, se eu deixar a pessoa sem andar, se eu deixar a pessoa sem falar, eu estou fazendo pior para ela do que ajudando. Então, aí, nesse caso, a gente não vai indicar cirurgia. Ou quando ela é generalizada, então a gente não acha um foco, não tem um foco porque ela espalha e acomete os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Então, é um processo que é importante a gente entender que não é muito simples, né? Então, precisa ter conhecimento para isso. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Em paciente que eu estava falando, paciente com Lennox gastou um eletro, você nem precisa fazer VDG, né? Um eletro prolongado, você consegue ver que é multifocal, que é generalizado, que é uma epilepsia que está dentro de uma síndrome, que é fármaco resistente. Então, nesses casos, existem estudos que mostram que quanto mais precoce você implantar, você tem uma melhor resposta. Então, tem estudo que mostra que tempo de doença, se for menor do que 5 anos, você responde melhor do que se for maior. Então, existem vários outros fatores de predição, né? De pensar a pessoa que responde melhor, a pessoa que vai responder pior. Mas essa questão de quanto mais precoce a gente implantar, melhor. Porque o que acontece? Quando dá esse curto-circuito no cérebro, a gente vai... Quanto mais descompensado, quanto mais comprometida a rede neural, mais ela vai estar ramificando. Vamos pensar desse jeito. Então, se é uma pessoa que tem 50 anos de epilepsia, que já aconteceu, o paciente começar com 8 anos e só for investigar
Com 58. Com 58. Eu falei, nossa, você tem 50 anos de epilepsia. E botou VNS. E E respondeu funcionou? muito bem. Então, assim, não é uma questão de só isso. Né? Você está Sim. falando, cada pessoa, doença na pessoa, né? Sim. Então, ele é uma epilepsia focal, assim, bastante extensa no hemisfério esquerdo, e, enfim, não era cirúrgico mesmo. E ficou 50 anos com epilepsia e respondeu bem. Né? Então, mas, assim, for mais precoce, melhor. Quanto mais precoce, melhor. O Alexandre, ele perguntou assim, ó. Depois de 2 anos que está utilizando e não diminuíram as crises, pode-se descartar o tratamento com VNS? Te desliga e retira? Qual que é a conduta de vocês? Então, eu normalmente, assim, pode. Você pode desligar. A Você qualquer pode momento, na até. verdade, né? Pois é. Você está com muito efeito adverso, né? De uma coisa que é pouco comum. Assim, os principais efeitos adversos é um pouquinho de rouquidão na hora que fala, uma dificuldade de respirar quando você faz uma atividade muito, né, aeróbica, muito mais intensa. Então, não são efeitos que comprometem, a gente pode modificar e dar uma ajustada e reduzir os efeitos com os parâmetros que a gente usa na programação e com o tempo isso também vai reduzindo. Mas, enfim, tem pessoas que são muito sensíveis e aí precisa mesmo. Eu tive uma paciente que eu tive que desligar por conta de efeito adverso, mas era uma menina que era muito hipotônica, era uma menina que tinha uma encefalopatia grave, metabólica, depois a gente, né, da investigação genética metabólica, e ela era muito hipotônica, e ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca vi depois disso, que foi edema de laringe. Nossa. E foi incrível, porque assim, eu achava que não era, né? Porque não é uma coisa que a gente vê, não é uma coisa que tem muito descrito na literatura. Então, ela internou, aí a gente desligou e fez a laringoscopia quando ela estava internada, e eu desliguei. Aí eu falei, isso deve ter sido coincidência, foi por outra coisa, não sei o que, ela ficou um tempo desligada. Aí Liga a de mãe novo. queria muito, e a mãe queria muito, falou assim, não, Isabela, mas eu quero. E era muito engraçado, porque na época ela estava com 103, que é o modelo. Né? E aí ela tinha acabado de sair um modelo novo. Só que ela tinha muita bateria ainda. Não, eu quero muito que você ligue de novo, porque eu quero passar para o modelo novo. Eu falei, mas Helena, calma, que o modelo antigo não está dando muito certo. Calma aí. Isso E não é aí, carro, não, bem. Isso é para ela mudar. quer um telefone novo. Mas ela é uma fofa, essa mãe, né? É uma Sim, gracinha. sim. Mas era isso, assim, porque ela estava muito esperançosa, né? Sim, E sim. aí eu liguei, aí ficou tipo uns 2 meses, repeti uma laringoscopia, tinha respondido, tinha sumido o edema, aí ligamos de novo, aí Deu. voltou o edema. Aí eu falei, olha, causa e efeito, assim, não vou ligar, não vou. Então, mas aí, por exemplo, para essa menina, aí eu falei, você vai querer passar na cirurgia, quer tirar o VNS? Eu falei, não, vou fazer uma cirurgia para mexer numa coisa que não está fazendo mal, tá só aqui dentro, tá desligado. Então, tá lá com ela. Ficou com o aparelho. Perfeito. Agora, você pode até esperar que não, mas acho que é importante ela me colocar, porque, assim, quando a pessoa tem uma epilepsia que é de difícil controle e passa 2 anos, a gente vai se adaptar. É igual, assim, aquela máxima do sapo que, né, que você vai botando na panela e aí vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e ele Daqui a pouco vai ele morre. cozinhar e você nem percebe. É Sim. mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, a pessoa, às vezes, no começo, ela tem 10 crises por mês. E estava ruim para ela, coloca o BNS e ela vai passando 2 anos, aquelas 10 crises por mês, ela esqueceu como que era o sofrimento, e agora ela tem 3 crises por mês e acha que está ruim. E diz que o BNS não respondeu. E Sim. aí, antes de qualquer coisa, né? Você quer ficar desligado direto? A gente pode ficar desligado direto, mas vamos fazer uma experiência? Eu vou desligar. Você passa aí 4 meses, porque também o efeito não some de uma hora para outra, né? Da mesma Sim, maneira que sim. demora para a gente responder, ele demora para sumir. Para sumir. E aí, vamos esperar aí uns 4 meses, uns 6 meses, a gente volta. E você me diz se você realmente acha que o BNS não respondeu, não foi legal para você. E aí a gente vê. Se você quiser tirar, indica a cirurgia. A gente pode fazer. E todos os que eu fiz isso voltaram e disseram, não, melhorou.
É porque Melhorou. esqueceu como era. E aí, quando É, você é. fica um tempo, aí você volta. Não, pô, 10 crises era muito ruim. Aquelas 3 que eu estava tendo, tá bem melhor. Então, porque Sim. quando é zero, você dá do 10 para o zero, fica fácil você medir. Agora, quando você Sim. vai do 10 para o 3, é uma diferença maior do que 50%, Sim. mas ainda tem algum impacto na vida daquela pessoa e a gente sempre busca o zero, né? Então, a gente precisa. O médico também sempre busca o zero. Ele tá louco, Ambicioso, eu falo, eu sou é, ambiciosa. tá sempre querendo o zero também. Mas às vezes a gente não consegue chegar no zero e o 3 lá tá bom. Mas a gente só precisa Tá lembrar bom. que tá bom. E é isso que eu queria comentar também, assim, além das crises, quais são as outras coisas que o VNS pode melhorar? Porque às vezes tem caso de paciente que fala, olha, as crises elas estão praticamente iguais ou diminuíram um pouco, mas está tão bom que eu não quero, eu acho que deu certo. Uhum. Porque tem, né? Tem. E aí, isso tem a ver com o mecanismo de ação do VNS. Da mesma maneira que a gente tem um circuito que ele ajuda a diminuir a atividade excitatória do cérebro, ele também passa por um circuito de atenção e um circuito de humor. Então, uma das coisas que a gente vê até antes de redução da crise, assim, bem mais precoce até do que redução de crise, é melhora da atenção e melhora do humor. Então, ele é indicado, formalmente indicado, inclusive, para depressão refratária. Né? No Brasil, acho que só teve um implante para depressão só. Mas, assim, o que a gente vê muito nos pacientes com epilepsia que tem comorbidade com depressão, que é bem frequente, é a diminuição da depressão. Então, já aconteceu muito com criança de não responder exatamente o que a gente queria e chegar na hora de fazer troca do gerador. E aí, você vai querer trocar? Porque é uma opção, né? Acabou a troca do gerador é o quê? Esse do computadorzinho que vem, né, fica no tórax, ele é como se fosse um telefone. Antigamente, os telefones a gente trocava bateria, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? A gente tem que A trocar gente o troca o telefone, né? aparelho. E aí, o VNS é a mesma coisa. Acabou a bateria, você tem que trocar o aparelho, porque não tem como só trocar a bateria. E é uma nova cirurgia. Menos invasiva, porque aí nem na maioria das vezes você não mexe no fio do pescoço, vai mexer só no gerador. Mas você precisa se submeter à cirurgia. Então, você precisa decidir se vale a pena você se submeter à cirurgia ou não, se vale a pena trocar ou não o gerador. E aí, a gente tem sempre que conversar. Então, na maioria das vezes, assim, as pessoas trocam de boa, porque teve uma boa resposta em relação à crise, mas eu já tive paciente que fala, não, mas eu quero trocar porque a professora da escola falou que está mais atento, que está prestando mais atenção, que está desenvolvendo melhor na escola, e eu acho que valeu a pena. Sim, E, sim. e aí a gente troca por isso. Né? Mas aí vale a pena também falar que acontece isso. Quando a gente troca o gerador, a gente sempre troca por um modelo novo, porque ele demora, ele dura, né, de 5 a 10 anos, dependendo da programação. E é claro que nesse mundo tecnológico que a gente vive, 5 anos para um aparelho, já saiu É um modelo bastante. novo. Né? Sai um Sim, telefone novo todo ano, né? Imagina, um aparelho também sai. Então está igual a sim, mãe da sim. menina, que queria trocar queria um modelo novo. E só para a gente comentar assim, o que o modelo novo trouxe para o modelo antigo? Que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Então, 80% mais ou menos das epilepsias, elas, na hora da crise, ela modifica o ritmo cardíaco. Como o gerador fica em cima do tórax, do lado esquerdo, fica em cima mais ou menos do coração, não fica dentro do coração, não, fica do lado de fora da caixa torácica, tá? Porque senão vai dizer que também. Mas fica muito perto. Então, Sim. eles fizeram um algoritmo, um jeito desse gerador ele ler a frequência cardíaca. Então, ele consegue entender que está começando uma crise porque teve essa mudança da frequência cardíaca que tem em 80% das epilepsias. Então, ele dá uma dose extra, como se estivesse dando um remedinho a mais, um diazepam, né, uma crise mais intensa. Então, ele entra sozinho. Então, porque o modelo antigo já podia fazer isso, a gente já pode dar, e aí o novo continua, já pode fazer a dose extra, que é o ímã. Só que
para a gente fazer o ímã, a pessoa precisa perceber que está tendo a crise, está próximo do ímã e passar. Isso demora um pouco. Nesse modelo novo, ele é muito mais rápido, porque ele já lê a alteração da frequência cardíaca, então ele já entra. Ah, Isabela, mas então não preciso passar o ímã? Se responder, não. Ah, mas e se não responder? Se a crise for muito longa? Pode passar também. Né? A gente tem... quando a gente programa assim. A gente dá uma dose de corrente normal, que a gente chama, que é o normal mode. A dose de corrente um pouquinho maior, que é a do autoestímulo, que é esse de percepção, e uma dose de corrente maior ainda, que é para o ímã. Então, se a crise é muito grave, mais intensa, mais prolongada, o ímã é como se fosse a dose maior do remédio. Então, pode passar o ímã, que não tem problema, mesmo com a autoestima. Faz uma escadinha, assim, Exatamente. né? De como se fosse a potência maior. E, doutora, assim, mais para saber do seu serviço, quantos pacientes a senhora tem acompanhando de VNS? Senhora ou você? Você? Você, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom. E eu vou te falar que eu sou ruim de número, viu? Mas eu imagino que eu já devo estar com uns 80 pacientes com 80. Tá. Eu acho que sim. Por aí, é mais ou menos isso. Eu não tenho muito... eu tenho que sentar e olhar com calma isso, mas é porque eu faço outra coisa que... eu não me lembro. Ó, aqui tem outro pai perguntando. E para aqueles que não têm alteração da frequência cardíaca, é possível programar por outro parâmetro? Então, não. Para aquele que não tem alteração da frequência cardíaca, aí tem que ficar mais atento, porque aí é o ímã mesmo. E nesse caso, nesse caso desse paciente, a gente já fez cirurgia receptiva, colocou o VNS, tá usando medicamento e tá com canabidiol. Então, a única coisa que a gente não fez ainda é dieta cetogênica. É criança ou adulto? É criança. Agora nem é mais criança, agora tá com 16 anos. Então, tá com 16 vale a pena tentar, né? Agora, o VNS... Imperatriz do VNS, doutora Isa. Hashtag 80. Eu gostei. Eles me arrumam cada nome. Esse é até bonito, porque os meus alunos aqui me arrumaram um apelido que eu nem vou falar. Esse tá bom, esse eu gostei. Vou fazer uma coroa com os VNS. Pega o modelo antigo que tá lá e vou pegar lá todos. Mas então, tá com ciclo rápido essa pessoa que você falou? Então, a gente tentou fazer ciclo rápido, mas piorou. Piorou e daí a gente voltou para o ciclo que estava melhor, assim, que era o ciclo lento com, acho que, corrente de 1,75. Mas daí é a questão da pandemia também. Aí eu fico com medo, já falei para eles que eu vou fazer drive-thru do VNS. Não, eu vou fazer. Eu vou pedir para colocar ali na frente da clínica, ali no estacionamento. Aí eu vou lá só com o aparelhinho, higienizo tudo, coloco o aparelho, faço o ajuste, tchau. E aí a gente faz consulta por vídeo. Poxa, uma boa ideia que você deu. Vou fazer drive-thru, vou. Então, às vezes, você falou uma coisa, às vezes excesso de corrente, você falou, piorou quando... às vezes o excesso de corrente pode dar uma piorada mesmo. E aí... Eu acho que até é um caso legal para a gente discutir depois. Isso, vamos... Que daí eu acho que eu queria um help aí para ajudar nesse caso. E eu ia perguntar do IMA, para que ele serve, mas acho que a gente já conversou. E é importante carregar esse IMA, né? Às vezes as pessoas esquecem em casa. Então, eu queria reforçar isso. Gente, tem que carregar o IMA, é importante. Ele vem em uns modelinhos que você pode colocar na cintura como se fosse uma pochetinha e outro que você pode colocar como se fosse uma pulseira de relógio, né? E daí também você pode carregar na corrente numa corrente, num colarzinho. Um cordão, Não, ele fica até parecendo, esse do relógio fica até parecendo um Apple Watch, assim, que ele é quadradinho e preto. Chiquetérrimo. Super chique, super chique. E daí perguntaram aqui pra gente também
se pode ser feito pelo SUS, e acho que é legal a gente comentar também quanto custa e se pode ser feito pelo convênio. Então, pelo SUS já foi liberado pela Conitec, que é um órgão que regulariza e que avalia as tecnologias que são incorporadas pelo SUS. Então, essa fase, que é uma fase de saber se vale a pena, porque tudo que é pelo SUS tem a questão do custo e benefício, então tem que ter todo um estudo, e eles já fizeram um estudo e disseram que sim, ele vai ser incorporado pelo SUS. Só ainda não se sabe como vai ser incorporado. Por exemplo, vai ser qualquer médico que pode pedir, vai ser algum centro específico de epilepsia, porque não adianta só você colocar, e isso é que é a discussão maior que a gente tem, porque dizer que qualquer médico pode colocar, qualquer médico pode indicar. O problema é você regular, né? O problema é você ter expertise de você não queimar e fazer a pessoa passar por um procedimento e não souber mexer. Né? Então, essa mesma coisa, se você estiver dando um remédio, a gente falou lá no começo, dá uma dose baixinha e dizer que o remédio não funcionou. Ou tomar uma vez ao dia, quando tem que tomar 3 e o remédio não funcionou. Para o INS é a mesma coisa. Não adianta eu ficar lá com uma corrente baixinha, não ajustar e depois falar, olha, tá vendo? Não funcionou. Então, Sim. a gente então acho que essa é uma discussão que está tendo, por isso que acho que ainda não. E tem toda a parte burocrática, e aí depois entrou Covid, enfim. Né? Coisas que estão acontecendo que o resto todo deu uma parada. Mas já em relação aos convênios, ele já está incluído dentro do rol da ANS, que é quem regulariza o que pode, o que é obrigatório dos convênios, o que não é obrigatório, há vários anos. Então, assim, eu tenho vários anos, mais de 5 anos, mais até. Então, os convênios estão dentro do rol dos convênios. Então, os convênios têm que pagar. Tá? Às vezes, o que ele pede é um relatório dizendo que o paciente foi investigado, se tem epilepsia farmacoexistente mesmo, se ele não é indicação cirúrgica, de ressecção, né? Que é o que a gente já investiga. Então, é só o médico fazer um relatório bem feito. Não tem problema. E às vezes é só o primeiro, né? Que daí Sim, o convênio dá uma. E daí depois eles começam a se acostumar e tranquilo, eles liberam tranquilo. Eu confesso que não tenho tido problema com convênio, não. Alguns convênios eu tenho tido maior dificuldade de achar um cirurgião que implante pelo convênio. Mas aí tem toda a questão, né, de dinâmica do convênio, porque é um convênio, de repente, mais difícil, né? Mas eles também, mesmo assim, eles também não dão muito problema. Assim, o convênio, o problema às vezes é achar alguém que implante. Implante. E perguntaram aqui também um limite, se a gente sabe um limite, se em outros países tem um limite de idade para a Então, colocação do VNS. nos Estados Unidos tinha, acho que agora não tem mais, mas mesmo assim, olha só, ai, deixa eu ver, não posso nem pensar quantos anos tem isso, porque vai falar que eu sou bem velha. Mas Não entrega, não entrega. A gente tem que ficar assim, pelo ó. menos há uns 4 anos ou mais atrás eu fui num workshop em Dallas, e aí naquela época o FDA era 12 anos, que era a idade mínima. Mas aí eu estava num workshop com essa médica, que só ela tinha 600 pacientes, imagina, de maneira pediátrica. E aí ela falou que a idade, o paciente menor que ela colocou tinha 6 meses. Isso quando o FDA achava que era 12, a idade mínima. Então, assim, mesmo fora do Brasil, as pessoas fazem coisas que são fora de bula, que a gente chama de Off-label, né? Que são e ela tinha experiência com crianças muito pequenininhas. Então, e na Europa também, na época que eu passei no Santana lá, eles também colocavam, não tinha problema com a questão. Porque, na verdade, não tem diferença. Então, é mesmo questão regulatória, mas o médico que tem experiência, né, e vê o risco e benefício do paciente, acaba, às vezes, fazendo coisas que não estão na bula. Uhum. E daí, e isso é conversa, né? A gente precisa se conversar muito. E por isso que eu acho tão legal esses esquemas de lives, porque Sim. a gente discute, a gente faz conexões. Então, agora eu já tenho alguns casos que eu quero discutir contigo e a gente faz isso, né? A gente vai aprendendo junto e isso é muito importante. Eu tô vendo o Dr. Tiago tá aí também, já conversei com ele, já quero ser melhor, já quero ser best dele também. Nossa, porque... eu amo.
Ele é um querido. A gente tem um tempinho a mais, eu vou perguntar aqui, a Dritel perguntou, a técnica do VNS pode regular ou só um neurologista? Acho que o médico, né? Na verdade, o técnico não pode, né? Por quê? Da mesma maneira que eu falei, quer dizer, não é que ele não possa, ele muitas vezes, porque a ferramenta, às vezes o médico tem um paciente só com, com VNS implantado e ele não tem a ferramenta. Às vezes ele não tem tanta experiência e precisa de um apoio técnico se der algum problema, por exemplo. Deu uma alteração aqui, aí o técnico tem que estar lá para ajudar. Mas o parâmetro, quem define é o médico, porque tem que haver. É a mesma coisa da dose do remédio, né? No balconista da farmácia, desculpa, eu não estou dizendo que. Depois vai dizer que eu estou chamando as técnicas de balconista, tipo, não são, não. Elas sabem muito, sabem muito. Já aprendi muito com muitas delas. Sim. Então, não é isso, não. Mas eu estou só fazendo um paralelo. Né? Chegar o balconista da farmácia e falar assim: olha, você vai tomar 200 miligramas de carbamazepina 3 vezes ao dia e vai embora. Sim. Ele até pode dar até o conhecimento dele, mas ele não sabe se você tem hipertensão, se você tem alguma medicação que está tomando que pode. A Carol já falou, fica tranquila, doutora. Que tá não se ofendeu. Não, que bom, né? Porque não era mesmo. Então, o médico é que sabe as outras coisas que estão. Porque assim, o técnico VNS sabe bastante da técnica, dos parâmetros e de como é que vai manusear, mas ele não tem o conhecimento do resto do paciente. Da história inteira, né? É o médico. Então... Isso é importante. E assim, no começo, eu tinha técnica, sempre vinha, porque eu tinha que aprender a mexer naquele tablet. E a gente faz treinamento, e daí depois de 6 meses que implanta, e daí eu já não lembro mais, né? Aí ela veio para me ajudar o que tinha que fazer cada um. Então, os primeiros foram com a técnica aí também, aprendi bastante, mas eu acho que realmente, tem que ser. Pois é, tem que ser. Os técnicos são ótimos. Às vezes, vou dizer, com essa coisa da pandemia já aconteceu, e aí eu combinei com o paciente, combinei com a técnica e a gente fez. O paciente não podia vir para cá, é um paciente de uma cidade perto de Angra, assim, eu moro no Rio, né? Era tipo, umas 4 horas, e aí a técnica foi, e a gente fez uma videoconferência e ela lá, né, colocando. Olha só, saiu daqui. Sim. Ela também mora ali, foi lá, ela é um amor, assim, adoro ela, e é uma pessoa que sabe muito, mas assim, ela fez da parte certinha, né? A gente fez uma videoconferência, ela, Isabela, tá assim, tá assado, o que faz? Faz assim, faz assado. Então tá, vamos ajustar assim. Então, fez com orientação, mas ela que fez propriamente, fisicamente. Mas e também porque eu acho que não, a gente precisa ter responsabilização médica. Então, alguém precisa se responsabilizar por aquele procedimento. Então, é importante que seja um médico. E daí, só uma última pergunta para a gente acabar, porque agora 2 minutinhos para acabar. VNS é um tratamento novo aqui no Brasil, doutora? Não, é novo. A gente parece que é novo, né? Porque não é uma técnica mas ele é liberado no Brasil desde o ano 2000. Então tem 20 anos. 20 anos, há bastante tempo. E a gente via bastante, né, em alguns congressos, mas daí a coisa foi se difundindo de maneira... Exatamente. Ainda é restrita a quantidade de médico. Acho que isso é uma coisa isso que você está fazendo é fantástico, assim, porque ajuda aos pacientes e ajuda aos médicos a entenderem que tem essa tecnologia, para buscar essa tecnologia e, de repente, questionar. Foi o que aconteceu com o canabidiol, né? O canabidiol era uma medicação que ficou esquecida. Sim. E depois né, retomou por conta, né, mais recente. E as famílias pressionaram muito os médicos a aprenderem ao canabidiol, né? Porque liam, entendiam, eu quero experimentar e tal.
E aí o médico teve que se virar, né? Buscar Sim, essa tecnologia foi o que nova. aconteceu, acho que com todos nós, né? Pois é, e aí eu também Co- fui no congresso, falei, não, esse negócio é bom, eu tenho que entender o que que é, eu vou fazer. E Sim, sim. aí, enfim, quando o paciente pressiona, ele tem a palavra do momento, empoderamento do seu tratamento, da sua condição, e aí ele pode perguntar para o médico, não tem um negócio chamado VNS? O médico vai ter que, tem, vamos ver o que que é. Né? Esse serve para mim? Né? Eu acho que isso é Sim, muito bom, isso é muito legal. E aí isso é se muito difunde, importante. né? Sim, sim. Olha, a gente vai ter que acabar, porque acho que acabou os nossos segundos.